o conhecimento sobre a medicina canabinoide ainda é muito restrito. Porque, claro, ela é novo, né, para nós, então, assim, pouquíssimos médicos têm anos de experiência, como eu tenho. Imagina, eu comecei em 2014, né, então já vi de tudo que você possa imaginar, mas quantos médicos, né, que eu conheço, inclusive, estou trabalhando com isso, tem esse nível de amadurecimento, inclusive, em relação à medicina canabinoide. Então, é um conhecimento ainda muito restrito. E o médico, né, ele precisa se amparar em pesquisas clínicas, em resultados de estudos clínicos. É muito importante isso para nós, né, porque a gente não pode fazer experimentos com os pacientes, a gente tem que ter uma noção, um norte, né, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, porque uma das premissas é não machucar, né, não piorar a situação do paciente, não causar mais mal no que ele já está sofrendo. Então, realmente, como a gente não teve isso na faculdade, não estudou esses mecanismos, não sabe sobre medicina canabinoide na faculdade, ficou um gap muito grande na nossa educação relacionado a esse tema. E isso, na comunidade médica, ainda é uma realidade, porque a educação médica ainda não foi pulverizada nesse assunto. Então, é natural que existam receios, descrenças, a falta de conhecimento gera um bloqueio, né? Tudo aquilo que eu não conheço, eu tenho medo, então, portanto, eu não faço. E esse caminho, né, ele foi piorado porque, durante a proibição da cannabis, principalmente nos Estados Unidos, fazer pesquisas clínicas com cannabis era muito difícil, e era proibido, principalmente pela classificação que ela se encontra, né, o THC no Schedule I, né, a cannabis como droga Schedule I, que significa que ela não tem valor farmacológico, altamente aditiva, e tem que ser usada sob supervisão médica. Então, nenhuma dessas três situações é verdadeira com a cannabis. Ela não é extremamente aditiva, na verdade, ela talvez tenha a porcentagem de pessoas que ficam aditas à cannabis é em torno de 9%. Né, vale lembrar que paciente de cannabis medicinal é muito diferente do universo adulto recreativo. Por quê? Porque as dosagens são diferentes, a procura pelo medicamento, né, o porquê que eu vou usar aquele medicamento é diferente, a forma de uso, etc. Então, no universo medicinal, é muito, muito, muito mais difícil o paciente ficar adito a cannabis. É totalmente diferente. Então, o que acontece, né, nesse cenário? Como é que eu vejo isso? Eu vejo que é uma transformação que não tem mais volta. Então, a primeira coisa é que o médico que não se atualizar, o médico que não souber do assunto vai ficar para trás. Então, eu vejo, assim, principalmente os médicos mais jovens, querendo aprender, já tem um desbloqueio natural em relação a esse assunto, já entenderam, já sacaram, e estão vindo com uma força muito grande. Os mais velhos que não se atualizarem vão ficar para trás, porque hoje o paciente tem acesso a esse tipo de informação. Então, na verdade, eu acho que a grande força propulsora está vindo da sociedade, dos pacientes, é eles que estão fazendo com que o médico se atualize, o médico precisa entender porque o paciente chega no consultório e pergunta, doutor, eu quero usar cannabis, o que o senhor acha? Né? E esses médicos que continuarem dizendo, para o seu caso não tem evidência científica, para o seu caso, vão ficar para trás, porque o paciente vai querer fazer, principalmente porque ele sabe que é uma substância que não é perigosa, né, milenar, aí, usada há mais de 2.500 anos de Cristo. Ninguém está reinventando a roda, a gente só está usando um conhecimento milenar, agora associado a um conhecimento que a gente já tem de vários estudos que a gente estava falando. Se for pesquisar cannabis no PubMed, por exemplo, que é um portal, né, de pesquisa de estudos, e tudo que está publicado na ciência você encontra lá, você pode passar metade da sua vida estudando, de tanto material que tem lá. Então, a gente ainda... Como é que você falou? Como é que é o futuro disso? O futuro disso é que a gente vai ter que investir em educação médica. Essa é a grande verdade. Porque se não tiver o médico para prescrever, a ponta da cadeia, né, você está faltando uma pessoa muito importante na cadeia, na história clínica desse paciente. Né? O que eu vejo muitos pacientes? Às vezes eles passam em médicos que não conhecem a medicina canábica, que prescrevem, mas que estão com subdoses, ou estão com doses, enfim, ou a forma como estão fazendo não está correta, e chegam em mim já com autorização, já com o medicamento, mas sem saber fazer o uso, porque o médico que prescreveu não sabia fazer a prescrição correta. Então, isso é um cenário que tende a mudar, e a força, eu acho que quem está trazendo isso muito forte são os pacientes, eles estão fazendo com que o médico tenha que se atualizar, tenha que estudar,
esse tipo de comportamento daqui a 2 anos não vai caber mais, não pode existir um médico que, né, impeça um paciente de tentar fazer uso, por exemplo, do canabidiol para dor, para sono, para insônia, né, já com tanto material que a gente já tem, e tem o próprio relato dos pacientes que funciona, então, né, você impedir isso de acontecer é muito grave. Então, eu acho que é uma medicina que tende só a crescer, ainda ela é restrita, mas eu acho que 5 anos para frente, quando a gente conversar de novo, a gente vai dar risada né, disso que a gente está falando hoje. Então, não tem volta mais, Ricardo, essa é a minha opinião.